Paz e a graça de Deus nosso Pai, em Cristo Jesus. Hoje, 22 de outubro de 2024, eu estou passando aqui para estar deixando uma palavra para você neste dia e uma reflexão. Que possamos estar a cada dia ligado no Senhor. A palavra de hoje se encontra em Mateus capítulo 6. Eu vou estar lendo apenas um versículo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Este versículo é muito conhecido. Ele se trata da oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou. Essa oração nos diz aqui: Pai nosso que estás no céu. Você já confessou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador para a sua vida? O Pai Nosso diz: Pai nosso que estás no céu. Esta oração modelo. E em Mateus, o Senhor Jesus nos ensina a orar. Os discípulos pediu a ele qual seria a oração que poderiam estar orando. E ele deixou esse modelo de oração para nós. Só que essa oração começa dizendo: Pai nosso que estás no céu. Você já aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador para a sua vida, para que você possa chamar Deus de Pai? Porque em João, capítulo 1, versículo 12 diz: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para que Deus seja o nosso Pai, nós precisamos confessar Jesus como o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. João 1, capítulo 3, versículo 2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Então, aqui tem mais outros versículos de referência. Os vídeos são curtos, não dá para mim estar trazendo todas as referências. Mas tem uma referência aqui que também é muito importante para que você entenda o primeiro versículo, o primeiro verso da oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou. Diz assim: a confissão que você precisa fazer para orar o Pai Nosso da forma certa e ser uma forma que você possa se achegar a Deus como Pai Nosso. Em Mateus 10, versículo 32, o Senhor Jesus nos diz assim: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Versículo 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Esses versículos são as referências que eu trouxe aqui para que você, quando for orar o Pai Nosso, você faça uma reflexão neste dia. Você já confessou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador para a sua vida? Você confessou diante dos homens? Você abriu a sua boca, levantou a sua mão e disse: Eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador para a minha vida. E só assim você será chamado filho de Deus. Só assim você poderá chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Para que Deus seja o nosso Pai, nós precisamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Se você não fez isso ainda, você pode estar procurando uma igreja mais próximo de você, mais próximo de Deus,
que se aproxima os ensinamentos com os ensinamentos da palavra. Você pode estar indo a um culto, você pode estar se achegando a Deus e levantando a sua mão, confessando Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que você possa ser chamado filho de Deus, para que você possa chamar Deus de Pai Nosso. Aqui, nesses versículos, ele nos mostra que nós somos apenas criaturas de Deus, até que aceitamos Jesus como o único e suficiente para Salvador para as nossas vidas. Lá em Gênesis, Deus criou o homem. Somos criaturas. Deus criou. Através da palavra, Deus criou o homem. Deus formou o homem do pó da terra em sua imagem e semelhança. Éramos perfeitos, mas o pecado nos distanciou do nosso Senhor. E com o pecado nos distanciando de Deus, o homem e a mulher ali, Adão e Eva, foram tirados para fora do paraíso, por conta do pecado. E assim fomos distanciados do nosso Pai. Fomos distanciados de Deus. E veio o Senhor Jesus para nos aproximar de Deus, para nos aproximar do nosso Pai, sendo chamados filhos de Deus por Cristo Jesus. Confessa hoje que Jesus é o Senhor da sua vida e você será filho de Deus. Nós nascemos, crescemos aprendendo o Pai Nosso, a oração modelo. Mas eu não sei se alguém já trouxe para você desta forma, a forma de confessar. Este capítulo aqui, onde eu trouxe como referência, foi aonde me fez levantar a minha mão para aceitar Jesus, em Mateus 10:32. Eu já congregava em alguma igreja, eu nasci em lar cristão, mas católico. E eu nunca tinha entendido a palavra desta forma. Eu me converti em uma igreja na cidade onde eu morava. E ali, aquela igreja nunca me trouxe desta forma. Eu lendo a palavra de Deus, e eu via aonde eu congrego hoje as pessoas, os pastores chamarem as pessoas ao arrependimento diante de todos, confessar e aceitar Jesus. E eu nunca entendia essa forma, mas muitas vezes eu oro ao Senhor, o Senhor me mostra como o Senhor quer que seja. E o Senhor me trouxe a esta palavra de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e o versículo 33, onde diz que precisamos, com a nossa boca, confessar o Senhor Jesus, para que Ele confesse nós diante do Pai que está no céu. Se não for assim, Ele nos negará. Se negarmos o nome do Senhor Jesus, Ele nos negará também diante de Deus. Ele não nos reconhecerá como irmão em Cristo Jesus. E assim Ele nos negará diante de Deus, porque nós negamos o Senhor Jesus. Então, confessa que o Senhor Jesus é o Senhor. Ele é o único e suficiente Salvador para a sua vida, assim como Ele é para a minha. Aqui em Mateus 6, a oração modelo, o Pai Nosso. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Assim, neste dia, você já tem o conhecimento, o entendimento que para você orar o Pai Nosso, você precisa confessar o Senhor Jesus para a sua vida como o único e suficiente Salvador, para que assim você seja aceito como filho de Deus e possa possa assim estar chamando o Deus Todo-Poderoso de Pai, com intimidade. Papai, Pai, Pai do céu, único Pai, o único que está presente nas nossas vidas. Desde antes de nascermos, o Senhor já sabia quem seríamos.
Desde antes de nascer, o Senhor nos projetou. O Senhor nos formou no ventre das nossas mães, para que nós possamos estar confessando Ele como Pai. Mas para confessar Ele, precisamos aceitar Jesus. Esse é o ponto deste versículo. Esse é o ponto que eu quero trazer hoje aqui para você, através da palavra do Senhor, através da palavra verdadeira de Deus. Que para você orar o Pai Nosso, você precisa antes confessar Jesus na sua vida. E assim, você pode estar pedindo para Deus: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, porque se for pela nossa vontade, não dará certo. Mas tudo o que fizermos pela vontade de Deus vai dar certo, porque a vontade de Deus é perfeita. Assim na terra como no céu, que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, aqui na terra, como é feito lá no céu. E assim a gente pode se achegar a mais no Senhor. A gente pode se achegar a mais no Pai, que está no céu, que sendo feita a vontade dele aqui na terra, como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia. Aqui o pão nosso se refere à palavra de Deus, que é o alimento vivo todos os dias. E assim também o pão físico para as nossas casas, que nós buscamos a cada dia. Nós precisamos ser alimentados fisicamente, mas acima de tudo nós precisamos ser alimentados espiritualmente, porque o Senhor Jesus nos disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bíblia, palavra de Deus, é o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, assim também perdoaremos a quem nos tem feito algo que nos entristeceu, a quem nos fez o mal. Deus só vai nos perdoar se nós perdoar as outras pessoas também, porque você confessa aqui no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como também perdoaremos os nossos inimigos, os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livrai-me do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Deus não nos deixe cair em tentação em nenhum dia das nossas vidas, mas que possamos estar guardados debaixo da mão do Onipotente, do Todo-Poderoso. Que Deus possa nos livrar do mal, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque de Deus é o poder e Ele tem todo o poder para nos livrar do mal, do perseguidor, para nos livrar da tentação, para nos livrar daquele caluniador, para nos livrar de todo o mal, porque dele é o poder para todas as coisas. Porque de Deus é o reino, porque de Deus é a glória para sempre. Para sempre, desde o princípio e para sempre, de Deus é o poder, o reino e a glória. Esse é a palavra que eu quero estar deixando para você hoje, esta reflexão, que você possa estar lendo esta palavra também aí na sua Bíblia, na sua casa, estar refletindo. Se você já aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador para a sua vida, eu sei que você está orando o Pai Nosso da forma correta. E sei que você está diante do Senhor, aceito como filho de Deus, que você possa estar chamando Deus de Pai. Se você ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador para a sua vida, vai e confessa na igreja, diante dos homens, confessa, porque a palavra nos diz para confessar o Senhor Jesus, para que Ele possa confessar-nos diante do Pai.
Então, assim, nesse dia, você possa estar ficando com esta palavra. Já está se estendendo muito, já vai 15 minutos, e você possa estar entrando hoje na presença do Senhor com sabedoria. Confessa Jesus como o único e suficiente Salvador para a sua vida. Amém?